Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal Pode Parla, um canal que fala sobre assuntos relacionados à saúde, esporte e educação. Eu, Celso Adami, @Celso_Adami, estou aqui com o meu parceiro. Olá, tudo bem, pessoal? Aqui Maurício Bizzi, @Malbizzi, nas redes sociais. Beleza. É importante, então, a gente lembrar a galera para se inscrever no canal, ativar as notificações, é muito importante, então, porque nosso canal cresça e que a gente consiga entregar conteúdos de qualidade como o conteúdo de hoje. Então, é importante a gente falar sobre os nossos parceiros Digitaus, Laboratório de Prótese Digital, onde a tecnologia encontra a arte. Você que é dentista, protético, estudante de odontologia, tem um laboratório que vai atender você, não é isso, Maurício? Isso, um laboratório com ênfase em prótese digital, onde você consegue fazer todos os recursos, né, que precisa na área da odontologia. Isso, focado em tecnologia, focado na modernidade. Na entrega. Isso aí. Além disso, a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola que é voltada para assuntos de odontologia e atende, então, protéticos, dentistas e colegas que queiram avançar, que queiram aprender, enfim, traz professores de renome nacional e internacional. Fale com a Daiane lá, que ela pode passar para vocês a agenda de cursos, siga as redes. E é importante você, se tiver algum interesse especial, entrar em contato conosco para que a gente possa, então, dar o retorno disso aí, né, Maurício? @ScalExperience. Isso aí. Bom, vamos começar então hoje, para não perder o tempo inicial aqui, não é perder, investir um tempo inicial, e falar de um cara que é meu amigo há muito tempo, um cara que eu conheci de novo, né? Desde a época que tinha longas madeixas loiras, né? Então, há muito tempo atrás. E, enfim, é um cara que é um grande profissional, um amigo, Felipe de Antônio Zopas. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, então, Felipe. Muito bem, muito obrigado. É uma grande honra estar aqui participando desse projeto com vocês aí. A gente se conhece mesmo há muito tempo. Obrigado pelas palavras. É verdade. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. Tá bom, valeu. Fala para a gente, então, um pouquinho do teu currículo, como tu se apresentaria. Então, o Maurício não gosta que eu apresente, né? Então, fala um pouquinho do teu currículo. Depois eu queria que tu contasse um pouquinho sobre as coisas da tua vida, família, enfim, desde a época que a gente era amigo de infância até hoje. Então, fala um pouquinho da tua formação, um pouquinho do teu currículo e da tua família, enfim, para nós te conhecermos. Tá, então, o meu nome é Felipe de Antônio Zopas, né? Eu sou natural aqui de Caxias do Sul mesmo, por isso a gente se conhece de tanto tempo. A minha especialização, eu sou médico, especialização em cirurgia vascular. A cirurgia vascular é uma especialidade que ela tem como pré-requisito a cirurgia geral. Então, quando nós terminamos a faculdade de medicina, a gente faz uma especialização em cirurgia geral por 2 anos. Agora está um pouco diferente, mas na minha época foi assim. E aí, então, a gente presta a prova para uma outra especialidade. No meu caso, foi a cirurgia vascular. Mais 2 anos. E ainda eu fiz um 3º ano de uma ênfase em, na verdade, uma área de atuação da especialidade, que é a angiorradiologia e cirurgia vascular. Na época que eu fiz, elas eram vinculadas, então eram 3 anos, e hoje em dia houve uma separação, se presta uma nova prova para fazer esse 5º ano da residência. Então, esses primeiros 2 anos da cirurgia vascular nos preparam para o tratamento da cirurgia vascular de um modo geral, tratamento de varizes, tratamento de cirurgias arteriais simples ou complexas, tratamento dos aneurismas, das tromboses. E esse 5º ano, esse R5, ele seria mais direcionado ao tratamento endovascular, que é uma modalidade um pouco mais recente da cirurgia vascular. É claro que quando a gente faz a residência num serviço onde já existe a cirurgia endovascular bem implantada, a gente acaba aprimorando essa técnica mais recente nos 3 anos de residência, não só no último, né? Eu estou em Caxias terminei a residência então em 2006, estou em Caxias desde 2007, trabalho aqui desde então. Em 2014, a gente abriu uma clínica, eu e mais 2 colegas, que é a Clínica Vena, que é focada, meus colegas, o Ayrton Lopes e o Vinícius Laim,
é uma clínica focada no tratamento de doenças vasculares e em todos os níveis de complexidade, né, desde o tratamento estético, daquelas pequenas varicoses na perna, até doenças mais complexas, como aneurisma de aorta torácica, dissecção de aorta, estenose da carótida. Então, a gente faz esse tipo de tratamento no nosso dia a dia. Tá. Não, é tranquilo. A gente vai depois falar um pouquinho mais sobre todos esses termos técnicos que tu falaste, que são, às vezes, para algumas pessoas um pouquinho difíceis de entender. Eu acho que a gente tem que depois ver um pouquinho de cada coisa, vai ser importante. Mas, no fim, então, hoje tu trabalhas aqui em Caxias, né? Vocês atendem lá convênios particulares, enfim, numa clínica com mais profissionais. Interessante essa história de a gente ter uma clínica focada na cirurgia vascular, no atendimento, então, dos problemas vasculares. Poucas clínicas, às vezes as pessoas acho que abrem o seu consultório, atendem no hospital, mas uma clínica focada, que vai ter os equipamentos que são focados para o atendimento é muito mais interessante do que ter, às vezes, um dentista, não médico, né? Que tem, às vezes não tem todo esse recurso que vocês podem ter numa clínica maior. Acho bem interessante. Felipe, assim, como que é a tua rotina hoje? Tu está mais a nível hospitalar fazendo cirurgia ou tu faz mais atendimento clínico na tua clínica ali? A nossa especialidade ela é muito cirúrgica, né? Então, eu passo todas as manhãs em cirurgias, dos 5 dias da semana. Então, nos turnos da manhã são separados sempre para a cirurgia e a quarta-feira à tarde também. Então, dos 10 turnos semanais, 6 turnos cirúrgicos e 4 de consultório. Tá? Uma das características que a gente estava falando, que me atraiu também nessa área, é a possibilidade de não falta de rotina, mas a diferença de padrão de atendimento, de poder fazer uma cirurgia como uma colocação de um catéter venoso central, que é um procedimento teoricamente mais simples, que a gente faz em 10, 15 minutos, e procedimentos mais complexos, como um aneurisma de aorta, em seguida. Então, numa manhã, a gente faz procedimentos que variam bastante em complexidade e que tornam, no meu ponto de vista, os dias mais leves também. Certo. E o que mais vocês, ali na tua rotina, o que mais tu vê assim, na tua clínica, no teu consultório, nos teus procedimentos cirúrgicos, o que tu tem assim, recebido com bastante frequência? Assim? Quais que são as patologias, as alterações que tu tem feito procedimentos assim, de uma maneira mais rotineira? Assim? Na grande maioria dos consultórios de cirurgia vascular, o maior volume acaba sendo de varizes. Tá? Então, particularmente, eu não faço tratamentos estéticos, né? Então, a minha parcela de varizes estética é bem pequena. A secretária acaba já desviando um pouco, né, o paciente para os outros colegas da clínica que fazem esses tratamentos, que se dedicam mais ao tratamento estético. Então, do meu consultório, mais ou menos 40%, 50% é varizes. Então, as varizes não são só um problema estético, né? Também são um problema de saúde. Aí é onde eu entro. E uma outra parcela, mais ou menos uns 30% dos pacientes são pacientes arteriais, que a gente fala, que são pacientes com trombose, com doença, aneurismas, doenças obstrutivas das artérias. E uma parcela menor são os pacientes que necessitam de acessos venosos para tratamentos como quimioterapia, hemodiálise, ou pacientes com lesões nas pernas, né, que algumas vezes a grande maioria das vezes, são um problema relacionado ao diabetes. Então, mais ou menos assim que se distribuem os pacientes. Fala um pouquinho mais sobre aneurisma, assim, tenta explicar para o pessoal o que é um aneurisma. O aneurisma, ele é uma dilatação, tecnicamente falando, né, ele é uma dilatação localizada de pelo menos 50% do diâmetro do vaso, do diâmetro esperado para o vaso. Então, o aneurisma mais frequente é o da aorta, né, da aorta abdominal, que fica abaixo das artérias renais, no abdômen. A gente estima, num adulto de 70 quilos, um diâmetro de 2 centímetros, de 20 milímetros de diâmetro da aorta. Quando acontece essa dilatação, uma aorta que passa dos 3 centímetros já é considerado um aneurisma. Tá? O aneurisma é uma doença silenciosa, ele cresce na grande maioria das vezes sem deixar sintomas ou sinais.
E o risco dele é a ruptura. Então, muito importante fazer o diagnóstico antes da complicação. Mas daí, se ele não tem esse sinal, como é que vocês conseguem? Isso é um achado... Achados casuais, né? Normalmente, ele é mais frequente nos homens. Então, o homem que vai no urologista, que vai no cardiologista, acaba fazendo uma ecografia de abdômen para avaliar se tem uma esteatose hepática, ou fazer um exame, uma ultrassonografia de próstata, acaba achando o aneurisma. Nas mulheres, normalmente, a revisão ginecológica é que acaba fazendo o diagnóstico. E nesses pacientes que têm aneurismas pequenos, a gente faz o acompanhamento. Nem todo aneurisma necessita de tratamento. A gente acompanha os pacientes que têm aneurismas menores do que 5, 5,5 de diâmetro, enfim. Aneurismas um pouco maiores já tem indicação de tratamento. E tem diferença de localização de aneurisma, porque a gente pode ter aneurismas em várias partes do corpo, e essa diferença de tamanho, se ele é acompanhado, ou se ele é cirúrgico, ou se a gente precisa de alguma intervenção, ou uso de alguma medicação, tem alguma mudança? Esse diâmetro que a gente usou como referência é para aneurisma de aorta infrarrenal, por exemplo. Tá. Mas cada segmento arterial, o aneurisma é uma doença que pode acontecer em qualquer artéria do nosso organismo. O segmento da aorta é o mais frequente, o segundo mais frequente são os cerebrais, e em terceiro vem os aneurismas periféricos, que seriam das pernas, e depois os aneurismas das artérias viscerais. Então, cada artéria acometida tem um valor de referência de normalidade de diâmetro e de diagnóstico de aneurisma. E aí a gente mais ou menos já conhece, porque faz isso no dia a dia, sabe se há ou não a indicação, né, de tratamento e qual o tipo de tratamento mais específico para cada tipo de aneurisma. E isso é muito frequente na população em geral? O aneurisma de aorta, que é o mais frequente, tem uma incidência de aproximadamente 5 para cada 100 mil pacientes ao ano. Então, vamos estimar a população de Caxias de 500 mil habitantes, seriam 25 diagnósticos ao ano. Tá? Para ter uma ideia. Vamos pensar assim, nessa história de aneurisma. Né? Às vezes as pessoas não conseguem entender. Vamos pensar falando legalmente. Seria, eu tenho uma artéria, essa artéria em algum momento ela ficou mais dilatada. Seria mais ou menos isso. Tem uma analogia que a gente faz, que é um exemplo muito claro, principalmente da nossa geração, que a gente tinha as mangueiras de jardins que de vez em quando faziam aquelas bolhas. Isso. Né? Então, aquilo ali seria um aneurisma sacular, que é um formato de aneurisma. Mas dá para ter uma ideia de que aquela parte da mangueira que dilatou, que fez a bolha, ela tem a parede mais frágil. Então, ela está mais suscetível à ruptura. Claro. A gente vai pegar aquela mangueira e dar uma dilatadinha, e, claro, ela fica muito mais fácil, né? Claro, aí o paciente que é hipertenso, por exemplo, tem a pressão arterial maior, ele tem um risco maior de romper. E se a gente tem uma mangueira que rompe, tudo bem, né? Agora, a gente ter uma mangueira dentro do corpo da gente que rompe, que talvez passa não... sangue, eu acho que deve hoje complicar. em dia, ainda bem, assim, que como as pessoas estão procurando muito mais atendimento, estão indo mais ao médico, estão cuidando da sua saúde, a gente faz menos diagnóstico de ruptura hoje, a gente opera menos aneurismas rotos. Claro que ainda existe e sempre vai existir, mas hoje a gente trata uma quantidade menor do que há 15 anos atrás, por exemplo. Na época que eu fiz a residência, a quantidade que chegava era muito grande, hoje diminuiu. E o tratamento é completamente diferente, o desfecho ou o prognóstico da doença é completamente diferente. Então, vamos usar como exemplo, de novo, o aneurisma de aorta, que é o mais frequente. Na ruptura, o paciente que tem um aneurisma que rompe, ele tem uma mortalidade em torno de 80%. E isso é dado mundial, não é aqui ou... Não, nos Estados Unidos, se romper, 80% de chance de morrer. Independente da tecnologia que tem, independente do centro de referência que tem. É uma doença extremamente grave. E dos pacientes que chegam ao hospital, 50% sobrevive. Então, ainda assim, do paciente que é submetido ao tratamento, é uma doença que tem uma mortalidade alta. Por isso, a importância do diagnóstico e manejo precoce. Porque hoje a gente considera um valor aceitável de mortalidade do tratamento do aneurisma no paciente eletivo, que a gente fala, né, que é um paciente que sabe que tem e que a gente programa o tratamento, a mortalidade em torno de 1 a 2%. Reduz bastante. Reduz bastante. Hoje em dia, esses procedimentos
eles são feitos de forma percutânea. Então, a gente faz 2 punções, uma em cada virilha, né? Entra com as próteses, faz esse tratamento em torno de 1 hora, mais ou menos, de cirurgia. Na grande maioria das vezes, em 24 horas, o paciente está indo embora do hospital. 1 semana depois, vida normal. Então, a evolução que a gente viu acontecer, principalmente com a evolução tecnológica dos materiais, permitiu um avanço muito grande na qualidade de vida dos pacientes tratados. E Felipe, assim, tem um motivo para isso acontecer, para esse aneurisma acontecer? Tipo, tem uma predisposição, alguém é mais suscetível por... Tu falou ali de hipertensão, né? Tem alguma outra situação que o paciente é mais propenso a ter esse aneurisma? Existem, durante a história da vascular, várias causas foram atribuídas. Hoje, o que a gente tem como teoria provável é a alteração genética mesmo, que leva a algumas enzimas da parede, levam à degradação do colágeno, que é a proteína da parede da aorta, que dá elasticidade ao vaso. Então, uma proteína, uma enzima vai ali, destrói essa proteína, o vaso acaba perdendo elasticidade e acaba dilatando. Então, hoje a causa considerada é genética, né? Não existe uma recomendação de investigação, por exemplo, para filhos, mas existe uma recomendação de investigação em irmãos, né? Então, quando a gente tem um paciente com aneurisma, a gente sempre recomenda que os irmãos façam exames. Cada irmão tem uma chance de 20% a 30% de ter o mesmo diagnóstico. E a idade aumenta a chance da gente ter aneurismas? É mais fácil ter aneurismas com qualquer idade ou mais velhos é normal ter? Os aneurismas cerebrais acontecem nos pacientes um pouco mais jovens. Todos os outros demais aumentam a chance ao longo da vida. Então, os aneurismas arteriais periféricos, normalmente a partir dos 65, 70 anos, né? É mais frequente nos homens do que nas mulheres. O risco aumenta nos pacientes hipertensos, pacientes tabagistas. Inclusive, a evolução do aneurisma ela é maior nos pacientes que fumam, que têm uma hipertensão não tratada, e nos pacientes diabéticos. E essa maior prevalência para homem, será que é porque o homem tem ainda culturalmente menor procura de tratamento precoce ou prevenção, ou isso é um dado... Isso é dado de prevalência mesmo, de população de observação. Então, das pessoas, estudos observacionais identificaram que o homem apresenta essa doença com mais frequência. Tá. Principalmente uma questão genética e metabólica mesmo ali da questão. É interessante, né? A gente fala que a gente escuta que o cirurgião vascular é aquele que é um mecânico que trabalha com o carro ligado, é mais ou menos assim, né? Eu acho que é assim que funciona. Mas a dúvida é assim, quando o cara teve um rompimento, por exemplo, de um aneurisma, que sintoma que ele tem, a pessoa pensou assim, poxa, como é que a pessoa vai saber e vai procurar o atendimento? Porque tu falaste que 80% de que não procura tivesse um aneurisma roto, que rompeu, né? O aneurisma que rompeu, 80% vai vir a óbito. Quem procura um hospital tem 50%, já aumentamos 30% chance de sobrevida. E que sintoma que a pessoa pode ter, ou alguma coisa, não tem nada específico, quando a pessoa sente para poder procurar o atendimento? Normalmente, o sintoma mais característico é uma dor abdominal de forte intensidade, que irradia para a região dorsal ou das costas, lombar ou das costas. Então, uma dor que começa no abdômen e ela vai para trás, tá? Essa dor, na maioria das vezes, é de forte intensidade e ela vem acompanhada de uma queda da pressão arterial. Então, ou o paciente desmaia, ou tem uma sensação de desmaio, o que a gente pode chamar também de síncope, que é aquela perda de consciência que em breve volta, né? Taquicardia, um pouco de náusea e vômito também podem estar associados. Um pouco parecido com o cálculo renal. O cálculo ele é uma doença um pouco mais localizada, mas também eu acho que a dor do cálculo ainda é maior. Os sintomas eles devem dar, então, a princípio, por uma hipovolemia, não é hipovolemia, isso? Exatamente. A diminuição de oxigenação do cérebro. Então, acho que são esses os sintomas da síncope, de qualquer síncope. E no tratamento, vamos dizer assim, preventivo, né? Não cirúrgico, que condutas ali, você falou... pessoas tabagistas, diabético, então certamente evitar o tabaco, cigarro.
cuidar controle da diabetes, né? E que mais outras condutas poderiam ser feitas para sei lá, para evitar a progressão ou até né, a continuidade do problema? Interessante, o cigarro ele é um fator que ele aumenta a taxa de crescimento e ele aumenta a chance de ruptura. Né? Ele é negativo dessas duas formas. Então, basicamente, o que a gente precisa é um controle dos fatores de risco. Tentar cessar o tabagismo, né? O cigarro tem que ser retirado. Um manejo adequado da pressão arterial. E aí a gente busca algumas medicações que elas diminuem o que a gente chama de pressão de pulso, que é a diferença da sistólica e da diastólica, que é o que traz menos impacto de estresse da parede da aorta. Controle também da questão do diabetes, né, e dos níveis de colesterol e triglicerídeos. A gente começou a falar alguma coisa de endoprótese, para as pessoas entenderem, assim, vamos pensar assim, começando, como que era antigamente o tratamento desses aneurismas cirúrgicos, né? Como é que o tratamento cirúrgico era e como que hoje em dia eles estão sendo, na sua grande maioria, realizados? Ou ainda se faz tratamentos abertos, esses tratamentos são fechados, para as pessoas entenderem o que mudou na evolução do tratamento desses aneurismas, taxa de sobrevida, quanto que aumentou com o uso dessas próteses, enfim, explicar o que é exatamente essa prótese, como é que ela funciona para as pessoas entenderem. Essa é um ponto bem interessante de acompanhar. Eu gosto muito da história da medicina, da história da vascular, e esse é um tema que eu tenho uma especial atração, que é a doença aneurismática, que é o que eu me dedico mais. Na minha formação, então, 2003, 2004, 2005, 2004, 2005 e 2006, a gente pegou uma fase de transição da cirurgia aberta do aneurisma de aorta para a técnica endovascular. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, já era uma técnica que existia, estava começando, nem todos os profissionais sabiam ainda fazer, né? Mas, na época, antes disso, então, o tratamento era feito pela retirada do aneurisma. A gente fazia uma incisão que a gente chama de laparotomia, abria a barriga, né? Colocava o intestino de lado, ia lá atrás, a aorta é um vaso que está lá atrás do abdômen, do lado, um pouquinho na frente, um pouquinho do lado da coluna, da vértebra. Então, a gente tem que chegar lá atrás, num espaço que a gente chama de retroperitônio, que é atrás do saco peritoneal, onde tem as vísceras, né? Então, faz esse deslocamento, chega lá atrás, a gente retirava um segmento da aorta, ou abria ela, e costurava uma prótese, que era como se fosse uma mangueira mesmo, né? Mas com um material específico, dedicado a isso, e que era compatível com a circulação, com o sangue, costurava ali naquele segmento para manter a circulação para baixo. Então, era um procedimento, claro, que é agressivo, mas que tinha um resultado muito bom na época, dentro das técnicas que existiam para tratar essa doença. Eram procedimentos que duravam em torno de 3 horas, mais ou menos, em torno de 2 horas e meia, 3 horas e meia de cirurgia, anestesia geral. Os pacientes ficavam, em média, 2 a 3 dias na UTI e uma internação hospitalar de 7 a 10 dias na média. Então, a partir daí vieram as endopróteses, que são próteses que são colocadas por dentro da artéria, como se elas fizessem um recapamento por dentro do vaso. Elas fortalecem o vaso por dentro, diminuindo a pressão que o sangue faz na parede da artéria. Então, na época da minha residência, a gente ainda fazia essa colocação de endoprótese por cortes nas virilhas. A gente fazia 2 incisões de 5 a 7 centímetros, uma em cada femoral, porque os catéteres eles eram calibrosos. Então, quando a gente tirava o catéter, a gente tinha que costurar a femoral para não sangrar. Então, também procedimentos de 2 horas, 3 horas, assim, mas já com um dia de UTI, 4, 5 dias de internação. E aí, na medida que os materiais foram evoluindo, a tecnologia evoluiu, os materiais baixaram o perfil, ou seja, baixaram o diâmetro de catéteres de entrega, né, de delivery system, que a gente chama. Existem também um material que fecha o furo da artéria hoje. Então, a gente faz uma punção, passa um fio, que é por um catéter, nessa artéria. E quando a gente tira o catéter da prótese, esse fio ele tem um nó que fecha a artéria. Então, por isso a gente consegue fazer esse tratamento de forma percutânea, como é hoje. Então, o paciente, no dia a dia normal, assim, o paciente chega no hospital 1 hora antes do procedimento,
faz o processo burocrático, vai para a sala de hemodinâmica, não é mais no bloco cirúrgico, né, que é a sala onde se fazem os cateterismos, porque é um exame de imagem e não um exame cirúrgico, não um procedimento cirúrgico. A gente faz uma punção em cada femoral. Hoje, normalmente, a gente faz a punção guiada por ecografia. Então, a gente enxerga pela ecografia a artéria, entra com a agulha nela, passa faz os uma catéteres. incisão ainda ou nem não isso? faz mais incisão, Nem só incisão. punção. Talvez meio centímetro, assim, que é o diâmetro que precisa para entrar. Então, o procedimento hoje a gente faz, na maioria das vezes, em 50 minutos, 1 hora. Terminou, vai para a UTI, porque é um cuidado que a gente tem com esse pós-operatório, pelo risco de fazer um hematoma, enfim. Normalmente são pessoas de idade, né? Então, paciente jovem não tem aneurisma, né? Paciente saudável. Então, são pacientes de 70, 80 anos, na maioria das vezes, hipertenso, diabéticos, tabagistas. E aí o pós-operatório é feito na UTI. Mas a grande maioria, em 24 horas, tem alta da UTI para casa, né? Já caminhando, com a deambulação normal. E aí, entre 5 e 7 dias, a gente já libera para as atividades normais do dia a dia. Tá? Então, um paciente de 80 anos, que há 20 anos atrás, uma grande parte não conseguia voltar a fazer as coisas que fazia antes, depois da cirurgia. Então, aquele paciente de 80 anos que a gente operava por cirurgia aberta, que era um paciente que ia até o mercado, fazia suas compras, ia na época à banca de jornal, que hoje não tem mais. É verdade. Depois da cirurgia, ele deixava de fazer essas coisas. A pessoa de idade, ela se retrai quando faz procedimentos de grande porte. Sim. Então, hoje, esse paciente com 7 a 10 dias está fazendo tudo o que fazia antes. Então, não só uma diminuição da mortalidade, uma diminuição da morbidade, que é a agressividade que o procedimento causa, mas uma melhora significativa da qualidade de vida deles, né, no pós-procedimento. E da nossa também, né? Porque Claro. Facilita o também hoje procedimento, a gente tem risco. pouco paciente internado, complicam menos. Essas cirurgias grandes, assim, a gente vai imaginar como é que elas eram assim, por exemplo, porque eu imagino que a aorta é uma artéria calibrosa e que passa bastante sangue por ali, né? Como é que se fazia, imagina, cortar um aneurisma e colocar um outro com a cirurgia aberta? Como é que ficava a circulação durante a cirurgia? Isso aí pode ficar quanto tempo sem fazer uma circulação? Quanto que o cérebro aguenta, né, sem uma circulação adequada? Porque eu imagino que se a gente vai ter que clampear uma aorta, quanto tempo que o cara tem que fazer rápido a cirurgia? Eu acho que seria até um estresse para o cirurgião essa história. Como é que funcionava com a circulação? Essa pergunta é interessante também, porque uma grande parte dos pacientes perguntam isso. Mas como a é gente que está o senhor falando vai dos fazer? pacientes aqui, Como é que o senhor vai verdade. fazer essa cirurgia? Vai interromper minha circulação, né? Ou vai sangrar, vai ficar sangrando? Isso. Mas existe toda uma técnica que se desenvolveu para isso. Então, depende muito do órgão que vai ser atingido, né? Então, por exemplo, quando a gente operava a aorta aberta, eram as pernas, que seriam o órgão em que nós interromperíamos a circulação. A gente, os membros inferiores, eles têm uma longa tolerância de isquemia. Então, eles aguentam várias horas sem circulação. Então, para uma cirurgia de 2, 3 horas, a gente só interrompia a circulação. Claro que quando a gente interrompe o sangue parado dentro do vaso, ele tende a coagular. Então, durante a cirurgia, a gente usa uma medicação que o nome é heparina, que é um anticoagulante. Então, a gente prepara toda a cirurgia. Quando chega na hora de interromper a circulação, a gente faz a heparina, aguarda um tempo, normalmente 5 minutos, que é o tempo de ela circular no corpo todo, e aí a gente faz o clampeamento, que é a interrupção da circulação. Faz o procedimento, no final, tira o ar da prótese, drena, tira possíveis hematomas que tenham acumulado, e aí solta a circulação. Em órgãos que não toleram isquemia, por exemplo, o cérebro, né? E o intestino, que são órgãos que a gente tem muita cautela para isquemia, existe um dispositivo que a gente chama de shunt, que é como se fosse uma mangueirinha que ela mantém a circulação enquanto a gente faz o clampeamento. A gente clampeia como se fosse uma ponte que mantém desvio, a circulação. né, Um desvio, exato. É uma mangueirinha com um material compatível com o sangue também, que não estimula a coagulação e que mantém a circulação tanto do cérebro quanto do intestino. O cérebro é muito mais frequente, né, porque a gente trata a artéria carótida com frequência, e aí a gente usa esse tipo de dispositivo aí para manter a perfusão cerebral. E, Felipe, esse aneurisma daí, vamos entender,
tem a nossa mangueira, tu vai botar tipo uma mangueira dentro da mangueira, imagino eu, que seria essa endoprótese. E o aneurisma é aquele excesso de tecido, a nossa bolha. Isso ele acaba diminuindo, ressecando, que ele volta ao normal? A gente considera um bom resultado o aneurisma que não cresce mais. Tá? Então, normalmente o acompanhamento é feito por ecografia e mede diâmetro. A gente hoje em dia não precisa mais de exames de imagem com contraste, tomografia, como nós fazíamos há um tempo, a cada 6 meses, para ver se tinha excluído ou não. Hoje, a gente faz o acompanhamento por ecografia, se o diâmetro está estável, a gente fica satisfeito. A gente sabe que uma grande parte do aneurisma ele dá uma leve murchada. Tá? Então, ele diminui um pouco o aneurisma de 5 centímetros, 2 anos depois ele vai estar com 13,5, aí, mais ou menos. Que tira tá? a pressão. Exatamente. Então, aquele sangue que está ali, fora da endoprótese, mas dentro da aorta, naquela bolha, ele coagula, porque não tem mais fluxo. E com o passar do tempo, o organismo vai absorvendo, esse coágulo vai desidratando, então essa aorta ela vai fibrosando, ela vai cicatrizando e diminui o volume. E há um tipo de medicação nessas próteses aí, porque a gente imagina que seria um meio para cultura, às vezes, de bactérias ou coisas assim. Existe alguma medicação que é colocada junto com as próteses, algum anticoagulante de longo... Existem as próteses periféricas usadas nos membros inferiores. Algumas delas têm uma impregnação por heparina, que é uma substância anticoagulante. Tá? Até hoje isso é um pouco questionável, tanto que uma empresa faz, outras empresas acabaram não indo por esse caminho. Nenhuma prótese que se usa no dia a dia é impregnada com antibiótico. A gente considera o sangue um ambiente estéril, né? O ambiente endovascular é um ambiente estéril, então essa prótese estaria isolada. Tá? Claro que uma das complicações tardias e, graças a Deus, muito infrequente é a infecção da endoprótese. Tá? Então, se estima aí um risco de 0,1 a 0,2% risco de infecção da endoprótese. Deixa eu perguntar uma coisa também que eu queria entender. Assim, a gente entra, vamos pensar, a artéria femoral, que é onde normalmente entram as próteses, não sei se todas elas, mas algumas, principalmente da aorta e tal, ela tem, tu mesmo falaste que a gente tem uma incisão pequena, então essa prótese, ela entra numa artéria de um calibre, né? E nós temos que chegar numa artéria muito maior, uma aorta. Então, como que ela entra e ela fica maior lá dentro? Talvez as pessoas não consigam entender isso, né? E é interessante, porque a gente vai entrar ela num calibre e ela vai estar lá dentro da aorta num calibre maior. Como é que acontece essa mágica? Daqui a pouco a gente pode até avaliar a possibilidade de colocar um linkzinho ou um videozinho. Legal, vamos colocar assim no programa. Mas assim, existe a maioria das próteses, elas são confeccionadas com um metal que a gente chama de nitinol, que é uma liga de níquel e titânio, que eu sei que vocês utilizam também na profissão de vocês, acho que em aparelhos, autoligados, né? Que é um metal com memória térmica. Ele tem, entre outras grandes características, ele tem uma memória térmica. O que é isso? Esse é um metal que, em determinada temperatura, ele vai ter sempre o mesmo formato a que ele foi projetado para ter. Tá? Então, essa prótese ela é fabricada com um metal, que é como se fosse um stent, uma estrutura metálica, e um tecido ao redor, que fica costuradinho nessa liga metálica, nessa estrutura metálica. Essa prótese ela é amassada e colocada dentro de um catéter que tem em torno de 5 a 6 milímetros de diâmetro esse catéter. Como se fosse sanfonadinha, assim, como né? se fosse sanfonada dentro desse catéter. Tá? Ela fica esmagada ali dentro. Então, a gente posiciona o catéter. Na hemodinâmica, a gente enxerga por raio-x. Né? O que é isso? Tu imagina que um raio-x, o que a gente está acostumado a ver, é uma foto. Então, a hemodinâmica ela faz um filme em tempo real do que a gente está vendo. Então, na hora que o catéter está subindo, a gente enxerga ele subindo, a gente enxerga o corpo do paciente, posiciona ele no local adequado, e quando a gente começa a liberar a endoprótese, ela vai assumir o diâmetro ou o formato a que ela foi projetada para ter. E aí ela se acomoda dentro da aorta. Né? Existem algumas técnicas para que ela fique na posição correta, né? Que ela não caia, que não tenha uma migração. Então, isso tudo faz parte do planejamento, a escolha do diâmetro,
da extensão, do tipo de prótese. Então ela entra menorzinha, vai pelo Waze lá, vai chegando, né? O cara tem que saber um pouquinho de anatomia, né? Para poder chegar lá. E quando chega na artéria, então ela expande, seria. Isso e aí aí. ela fica com a mangueira maior, né? Então, para poder ficar do tamanho. Interessante, né? Porque isso ela acontece sozinha ou tem algum comando que a gente faz? É um comando. A gente que faz a liberação e aí cada empresa tem um sistema patenteado diferente uma da outra. A gente acaba desenvolvendo uma habilidade com uma ou duas próteses assim, para prever o comportamento dela ali na hora da liberação. Mas a gente faz o comando na hora de liberação para que ela fique no local adequado ali. E, Felipe, desculpa se eu estiver equivocado, mas isso acaba gerando... Sei que você falou de algumas medicações, tipo heparina, para que não haja a formação de trombos, né? Coágulos. Né? Vamos falar, de repente, um pouquinho mais, puxando para essa parte de trombose. Existe a liberação nesse procedimento de algum resíduo que vá para alguma outra estrutura nobre e que possa gerar alguma complicação? É difícil, mas acontece, tá? A grande maioria dos aneurismas tem um coágulo na parede que a gente chama de trombo, porque o sangue dentro de uma artéria ele flui de forma laminar, sempre o sangue mais periférico numa velocidade mais lenta, o sangue mais central numa velocidade maior. Interessante. Quando a gente tem uma alteração do diâmetro do vaso, isso causa um turbilhonamento de sangue dentro dessa aorta. E aí na parede, nessa bolha que a gente falou, acaba se acumulando algumas células do sangue e formam um coágulo duro. Então, a maioria dos pacientes tem um trombo, tá? A maioria dos aneurismas tem um trombo. E, claro, quando a gente está ali por dentro, cutucando aquilo ali, pode acontecer de deslocar um coágulo, né? De acordo com as características do aneurisma, a gente sabe o paciente que tem um risco maior ou menor, e aí existem alguns cuidados que a gente toma para evitar isso, né? A maior frequência acaba sendo para as pernas, a embolização, que a gente chama, quando solta um coágulo e faz um êmbolo para a perna, acaba ocluindo a circulação das pernas. Hoje também, com o know-how, com a experiência que já se desenvolveu no tratamento desse tipo de doença, é muito difícil isso acontecer, a gente fica muitos anos aí sem ter uma complicação dessas, mas a tua pergunta é interessante. E esse coágulo ali, se ele sair daquela posição, tá, vamos pensar assim, é sangue, né? Mas é um sangue coagulado. O que acontece se ele for para o cérebro, se ele for para as pernas, se ele for para cada órgão diferente, né? O que acontece? A aorta ela está levando sangue para baixo, para as pernas. Então, qualquer descolamento de trombo vai levar o sangue para baixo. Tá? Se é um pouco mais para cima, pode ser para as artérias renais, para a artéria do intestino, que é a mesentérica. Esse coágulo ele é duro, é um coágulo de muito tempo ali. Então ele não dissolve, a gente não considera que ele vai dissolver. Tem que ser tratado. Na maioria das vezes removido ou aspirado, tá? Porque ele vai causar uma isquemia no órgão que ele está... Que seria a trombose? A trombose é sempre que o sangue coagula dentro de um vaso. Pode ser veia ou artéria, né? Uma trombose arterial ou aguda, e pode ser uma trombose aguda ou crônica. Então, a trombose crônica é a que se desenvolve depois com a formação de uma placa de aterosclerose ao longo dos anos na parede da artéria, vai crescendo, vai diminuindo o fluxo e, de repente, interrompeu e coagula. Isso é uma trombose crônica. E a trombose aguda é quando ela acontece de uma hora para outra. Que seria, nesse caso, transcirúrgico. Isso aí. E, na verdade, essa obstrução de alguma artéria pode acontecer por um coágulo ou porque outras coisas fazem ter alguma obstrução de alguma artéria? Assim? Pode ter uma gordura, a gente se alimentar mal talvez faça isso? Como é que funciona? A doença que a gente chama de aterosclerose é uma doença sistêmica, a gente fala que é uma doença do organismo todo. Então, ela é um depósito de... uma doença inflamatória que ela causa o depósito de cálcio, gordura, células inflamatórias e algumas proteínas na parede da artéria. E, então, ela vai formando essa placa de aterosclerose que vai progredindo ao longo da vida. Tá? Fatores de risco, tabagismo, diabetes, hipertensão, alterações de colesterol e triglicerídeos e história familiar, que é um fator muito importante também. Essa placa ela vai se desenvolvendo e, em algum momento, ela rompe. E aí o sangue coagula, porque o sangue entende aquele tecido
que rompeu como estranho ao vaso, e aí o sangue coagula para bloquear aquilo ali. Então, assim que se forma a trombose na maioria das vezes. O infarto do miocárdio, né? O paciente que tem um infarto do coração, doença aterosclerótica, na maioria das vezes. As placas de gordura na carótida, doença aterosclerótica. Nas pernas, também doença aterosclerótica. E Felipe, deixa eu ver se eu entendi. Então, o aneurisma é uma dilatação da parede. A arteriosclerose é uma diminuição do fluxo, então é interno. Isso. Então é quase que doenças diferentes, ou bem distintas, né? Isso, bem distintas. Certo. Existe com muita frequência uma associação, né? Mas com uma explicação a gente consegue entender que são doenças completamente diversas. E o acometimento é em todos os vasos do organismo, assim, nas vasos maiores, imagino eu. Alguns pacientes vão ter com uma agressividade maior no coração, ou nas artérias das pernas, ou na carótida. E aí depende de alguns fatores genéticos, na maioria das vezes. E como é que se identifica isso? Por exames na verdade, no coração, né? De rotina. Por isso da importância de fazer o check-up. Homens, né? A gente tem que se cuidar. Na mulher, a doença aterosclerótica ela acontece um pouco depois, porque o hormônio feminino ele é um hormônio protetor da aterosclerose. Então, a chance aumenta depois da menopausa. No homem acontece um pouco mais cedo, então a gente precisa começar a ir ao médico mais cedo. Normalmente, check-up, né? Exame dos níveis de colesterol, triglicerídeos, glicose. E aí é toda aquela questão de ter uma vida saudável, prática de atividade física regular, evitar alimentos processados, né? Tudo acaba isso funciona, na verdade, então, como qualquer... Assim, a gente tem uma obstrução de alguma artéria, vai depender muito do órgão, né? A severidade do resultado do negócio. A gente fala em infarto, é bem interessante, é não ter fartura de sangue no músculo do coração, né? Então, a gente ter lá uma doença arteriosclerótica no músculo do coração vai fazer com que a gente não passe sangue e tenha, então, uma necrose. Eu acho que o infarto, na verdade, seria uma necrose do músculo do coração. Algumas vezes chega a causar necrose, faz uma fibrose e uma área do coração fica inativa até, né? Por falta de oxigenação, por falta de vascularização. E o tratamento desse tipo de situação também acaba se utilizando esse tipo de endopróteses? Do coração não é bem a minha área, mas as doenças coronarianas, né, obstrutivas coronarianas, elas são tratadas basicamente por angioplastia e colocação de stent ou por pontes de safena. Claro que tem todo o manejo clínico antes disso, né? Com medicamento, controle dos fatores de risco. Então, aí um cardiologista poderia abordar isso de uma forma muito mais precisa. Mas quando se tem a necessidade de tratamento, aí sim, angioplastia com stent, ou então a cirurgia para revascularização, né? E o stent é uma endoprótese? É uma endoprótese, é uma endoprótese também. Feito pelo cardiologista. Nós vamos ter que trazer o cardiologista para explicar a parte, então, que não é da vascular. Felipe, eu queria, assim, a gente queria falar tanta coisa, né? Mas para nós sair um pouquinho, mudar um pouquinho do enfoque mais de hoje em dia, né? Que seria o tratamento venoso. Eu sei que não é bem a tua área, mas eu sei que na clínica de vocês têm lá um investimento grande nisso, para atendimento desse cliente. E o comum da gente falar dos problemas venosos, né? Que a gente falou de problemas arteriais até agora, mas os problemas venosos seriam, basicamente, assim, na sua grande maioria, os problemas com as varizes, né? O que são varizes, na verdade, e quais o risco da gente ter varizes, de manter essas varizes, enfim? As varizes, doença varicosa é uma doença extremamente prevalente na população. Existe uma estimativa aí de em torno de 15% a 22%, 23% da população com chance de ter varizes. Tá? É uma doença genética, então essa transmissão é de pai para filho mesmo. A gente, grande maioria das vezes, identifica esse fator na família direta mesmo. Tá? O que é a variz? A variz é uma veia que apresenta-se dilatada, tortuosa e insuficiente. A grande questão da evolução das varizes é que a veia se torna insuficiente. O que é isso? O sistema venoso que traz o sangue de volta ao coração, ele traz o sangue, por exemplo, contra a gravidade. Então, para o sangue não ficar descendo, as nossas veias têm válvulas que impedem o refluxo do sangue. Essa é a diferença, então, entre artérias e veias. Isso, a artéria leva o sangue para a periferia e a veia traz o sangue de volta.
Mas da ao parede coração. da artéria da veia tem essas válvulas que fazem retornar mais facilmente. Isso. A veia é um vaso de estrutura mais delicada, mais fininha, até porque não tem pressão, né? A pressão do sangue é baixa, mas tem as válvulas, né? Na parede que impedem esse refluxo. O paciente que tem essa dilatação, então por uma questão genética, entre outros fatores, tem uma dilatação da parede, as válvulas param de funcionar. Então, aquela pressão que o sangue faz, que seria de 10 a 15 centímetros a distância de uma válvula para outra, então, no paciente em pé, com as válvulas insuficientes, acaba simulando uma coluna de líquido, e a pressão lá embaixo vai ser muito maior do que a veia está preparada para tolerar. Então, vai ter essa dilatação, algumas vezes um extravasamento de um pouco de líquido, de algumas substâncias do sangue para fora do vaso, que vão causar o edema nas pernas, a sensação de peso, de cansaço. Casos um pouco mais avançados causam uma pigmentação da pele, de coloração marrom ou ocre, que a gente chama de dermatite ocre, que é a doença crônica consequência das varizes. É comum em mulher. Homem tem varizes? Porque a gente... Aí, nesse caso, as mulheres têm mais varizes. Então, nas doenças ateroscleróticas e aneurismáticas, os homens são mais acometidos. Na doença venosa, varicosa, as mulheres são mais acometidas que os homens. E o tratamento seria remover essas veias que não estão competentes mais para fazer a sua função. Eu acredito que antigamente, principalmente, era cirúrgicas, os tratamentos eram cirúrgicos de remoção dessa veia. Aí fica pensando assim, mas será que se a gente remove essa veia, ela vai fazer falta para a pessoa? Enfim, é uma pergunta que às vezes as pessoas devem ter. Poxa, mas eu vou remover essa veia. E aí, como é que vai voltar o sangue para o coração? Essa é uma questão importante de salientar também, que também é uma pergunta frequente. Ela é uma veia, a veia que a gente vai tratar, vamos falar basicamente da veia safena, que normalmente é a principal veia doente em quem tem varizes, tá? Então, é necessário o tratamento da veia safena. Algumas pessoas se assustam. Primeiro, porque, mas vai tirar minha veia safena? Ou então, a gente pode ficar sem a veia safena e se eu precisar um dia para o coração? Então, essa é a primeira questão. A veia, que ela está insuficiente, ela não está trabalhando e ela está... doente. Ela está doente e ela está atrapalhando na circulação. Ela está prejudicando o trabalho do sistema venoso profundo, que é o sistema que traz a maior parte do sangue. Varizes é uma doença do sistema superficial, que traz 10 a 15% do sangue de volta. Então, a maioria do sangue volta, continua pelas veias profundas, exato. E aí a veia varicosa é uma veia que não está contribuindo para isso. Ela está sobrecarregando o sistema profundo, porque uma parte do que o sistema profundo traz volta pela superficial e recircula. Então, quando a gente tem chance de ter um coágulo, alguma coisa por isso? As varizes aumentam muito discretamente o risco de uma trombose. Então, hoje em dia, não é correto a gente falar que tem que operar as varizes por causa do risco, tá? Mas a gente, quando a veia está doente e tem muitos sintomas, o tratamento é ou retirar essa veia, as técnicas clássicas ou convencionais, né? Então faz a retirada da safena, a retirada das colaterais, mas as técnicas mais modernas a gente seca a veia. Então a veia safena ela pode ser esclerosada, é o termo correto, ou pode-se fazer a secagem dela por catéter, né? Pode ser por laser ou radiofrequência. São duas técnicas de ablação térmica da veia safena, que é hoje considerado. Hoje em dia, a ablação térmica da veia safena por radiofrequência é considerado o padrão ouro do tratamento, que tem melhor resultado com menores riscos de complicações. Tá? Então, a gente faz uma punção na safena, passa um catéter guiado por ecografia no hospital, no bloco cirúrgico, enfim, e faz a cauterização desse vaso, sem a necessidade de retirada da safena. Outra, antes que eu esqueça, da pergunta se a safena não vai fazer falta, que é uma pergunta muito frequente. E eu vou fazer uma ponte de safena, vou tirar a safena da onde, né? Exato. Primeiro, tem duas, tiraram, né? A gente tem outras, mas a veia que está doente, ela também não se presta para fazer uma ponte no coração. Uma coronária tem entre 2 milímetros, né, 2,5, 3, as grandes, assim. Não vai colocar uma safena de 10 milímetros de diâmetro ali para fazer uma ponte. Incompetente ainda, né? Incompetente. Uma veia safena normal tem entre 2 e 3 milímetros e uma safena
boa é uma veia... Por que a safena é um enxerto ideal? Porque ela não dilata quando pressurizada, dilata muito pouco. Outras veias do organismo, quando se coloca uma pressão muito alta, ela dilata com o passar do tempo. E a veia safena não. Então, ela é uma ponte ideal. Mas se ela está doente, se ela tem uma parede doente, ela não se presta também para o coração. E qual a alternativa para a safena, outra veia que se usa, enfim? A gente tem outras veias que podem ser usadas, dos braços, por exemplo, né? No coração tem a mamária, a gente tem uma em cada lado do peito, que quase sempre é usada. Existem as artérias radiais, que também são usadas algumas vezes para ponte. Artérias daí. Artérias, é. Também. E voltando um pouquinho nas varizes, assim, tu falaste de 2 tipos de tratamento, o cirúrgico e a laser, isso, né? Isso. Antigamente, certamente, entendo eu, que o tratamento era basicamente cirúrgico, certamente com maior comorbidade, maior dificuldade. Fala um pouquinho mais ali, eu vi que tu já comentaste, porque, querendo ou não, entendo eu, as mulheres são muito vaidosas. Eu acho que tem aquela questão da cicatriz hoje. Como é que se pensa um pouquinho nessa situação aí? E nem só as mulheres são vaidosas, os homens também. Olha, hoje são cada muito vez vaidosos. mais. Claro, exato. Uns têm cabelo, outros não, né? E eu entendi até a pergunta. Isso é verdade, né? Mas, assim, tu imagina que antigamente, talvez, quem procurava tratamento era quem tinha mais as mulheres, porque talvez por uma questão estética. Também. Né? Além da questão estética, não sei se tem outros sintomas, dor ou coisas assim. Limitações, tipo funcionais de caminhada, corrida. A gente pode separar os pacientes com varizes em pacientes com sintomas, né, ou com a doença varicosa mesmo, e outros que buscam pela questão estética. Tá? Nos pacientes com doenças mais importantes, então, peso, cansaço, queimação nas pernas é um sintoma muito frequente e é um sintoma que ele aparece ao longo do dia. O paciente acorda bem, de tarde começa a incomodar um pouquinho, de noite, na hora de deitar, começa um desconforto grande nas pernas. Tá? Em casos mais avançados, então, inchaço das pernas no final do dia e também, assim, pigmentação, uma inflamação da perna ali ao redor do tornozelo, que pode evoluir para pigmentação, como a gente falou, e aparecimento de úlceras, que seriam as úlceras varicosas. Tá? Então, esse é um grupo de pacientes que tem que ser tratado, que tem que ser operado. E a cirurgia não é o único tratamento. A gente tem que pegar, de uma forma muito enfática, a alteração do estilo de vida. O sedentarismo está muito associado à doença varicosa avançada. Né? Então, a gente tem que colocar esse paciente a fazer atividade física. Isso hoje está muito claro, está muito evidente o benefício, mesmo uma caminhada, né, que esse exercício traz para o controle da doença do paciente. Atividade física e perda de peso. E por que a atividade física ela não ajuda? Porque a veia, a gente tem, eu sempre falo para os pacientes que a gente tem um coração que bombeia o sangue até o pé, mas não tem um coração lá no pé para mandar ele de volta para cima. Então, como é que ele vai subir contra a gravidade? Ele sobe pela contração muscular. Considerando que a veia tem válvulas, quando tu aperta ela, o sangue anda só num sentido. Né? Então, quando a gente contrai a musculatura um pouco do pé, muito da panturrilha, um pouco de coxa, esse músculo comprime a veia e bombeia o sangue. Então, quando a gente tem uma musculatura bem trabalhada, com bom tônus, ele melhora o funcionamento da veia, porque ele mantém a veia mais comprimida. O paciente que tem uma musculatura flácida, que não caminha, que não se exercita, ele tem uma diminuição do bombeamento de sangue de volta para cima. Por isso, o exercício para varizes, de um modo geral, para a saúde, a gente recomenda atividade física. No portador de varizes, o exercício tem uma especial importância. E essa compressão, às vezes usar meias de compressão, ajuda? Exato, as meias de compressão são meias graduadas. Elas têm uma compressão maior embaixo do que em cima, o que auxilia no retorno do sangue. Então, a meia, quando bem indicada, claro, ela tem um papel muito importante no tratamento. Vamos então, só para a gente conseguir terminar essa história de varizes, tratamento da parte venosa, e falar um pouquinho de doenças, que é bem interessante, as pessoas acho que se interessam nisso. Mas os tratamentos que tem, então, hoje, que são atuais, ou é cirúrgico, que são, talvez em alguns casos ainda se indique tratamento cirúrgico, eu não sei, né, imagino. Mas fora o tratamento cirúrgico, hoje a gente tem, então, tratamentos onde a gente entra na veia e colaba ela por uma
por calor, não é isso? É um estímulo térmico por radiofrequência ou por laser. Então, hoje são os tratamentos de eleição, talvez, para isso. Outro tratamento que a gente vê, que seria alguma colocação de algum material, uma espuma. Existem outros tratamentos também que são assim, não é? Essa é a ablação química, né, que a gente chama. Então, a espuma, ela vai agir como se fosse uma cola dentro da veia. Ela vai induzir uma inflamação grande, ela agride o endotélio, que é o tecido de dentro da veia, e vai fazer com que ele cicatrize fechando. Tá? Então, a espuma é um método muito bom. Ele começou como meio milagroso, o pessoal se empolgou, depois caíram na realidade, a gente entendeu como funciona. Hoje é um método muito importante, a gente usa bastante também, mas a gente sabe que não é para todo mundo. Então, a gente acaba utilizando o tratamento por espuma ou no paciente doente, aquele paciente de mais idade, que já fez 2, 3 cirurgias, ou que tem um risco cardíaco ou um risco de saúde um pouco maior para fazer um procedimento cirúrgico. Então, a espuma ela acaba ganhando um espaço, um segmento menor, mas no paciente que tem muito volume de veias, aí já é difícil de tratar por espuma, porque o volume que a gente precisa injetar é muito grande. E a gente precisa lembrar que a gente está injetando na circulação. E essa espuma que a gente injeta, ela vai cair na circulação. Então, a gente tem que ter um volume controlado, tem que fazer o procedimento inteiro guiado por ultrassom, a gente tem que estar vendo a espuma, onde ela vai, tem que controlar a injeção. Isso é feito a nível hospitalar? Não, isso é feito no consultório. Isso é feito no consultório. É um procedimento teoricamente simples. O que a gente faz é fracionar ele. Então, por exemplo, a cirurgia... hoje, um pouquinho... Isso. Normalmente 3, 4, 5 sessões, e a gente trata em segmentos para ter um volume menor de injeção. Uma das complicações que limitam a espuma é a questão estética, porque é uma técnica que ainda pigmenta a pele, tem um risco alto de pigmentação. Por isso, nos pacientes mais jovens que buscam tratamento por motivo estético, a espuma acaba ficando num segundo plano, assim. A cirurgia ela trata melhor isso. Mas tem um espaço que a espuma entra, que é um outro tipo de espuma um pouco mais leve, numa concentração menor, que é no tratamento de algumas veinhas superficiais. Então, quando a gente entra nessa questão estética, como tu tinha falado, alguns pacientes a gente consegue tratar no consultório, claro, até poucos anos, 2, 3, 4 anos atrás, a gente operava muitos pacientes para facilitar o tratamento estético com a aplicação de glicose, com outros agentes, né? Hoje a gente tem o laser transdérmico, que é diferente do laser endovascular que a gente usa para safena. Então, é um outro tipo de equipamento, muito similar ao que os dermatologistas usam, né? Alguns ginecologistas têm usado também. A gente usa através da pele. Esse tipo de equipamento que a gente tem lá na clínica, ele faz o tratamento dessas pequenas veias. Quando a veia ela é um pouquinho maior que o laser, não vai pegar, a espuma ela entra. Então, a gente vai tratar um segmento pequeno, injeta pouca espuma ali, um pouquinho, seca um pouco esse vaso, complementa com laser e com escleroterapia com líquidos convencionais de glicose, tamarim, outras substâncias nessas outras veias aí. Então, tratamentos combinados, né? Tratamentos combinados. E quando é pequeno, certamente fazendo esse tipo de técnica, ele não evolui para casos mais complexos, que daí, no caso, entraria a cirurgia, imagino eu. Aqueles vasinhos que as mulheres procuram muitas vezes o tratamento estético, a gente chama de telangiectasias, que são as varicoses, né, aquelas aranhas ou teias, né, que as mulheres falam. Esse tipo de vaso não vai progredir para veias calibrosas. Vão ser sempre vasos pequenos, mas vão aumentar em quantidade. As veias calibrosas são veias subdérmicas. Esses vasos, as telangiectasias estão dentro da camada da derme. As outras estão abaixo, no subcutâneo. Essas veias elas crescem, pode aumentar em quantidade e volume também. E o que pode passar assim de algum produto, algum creme, alguma coisa que poderia diminuir? Porque eu acho que muita gente procura por questões estéticas também, né? Então, essa pigmentação acontece por sangue, na verdade, que fica ali? Como é que funciona isso? A pigmentação da insuficiência venosa crônica, das varizes avançadas,
ela é extremamente difícil de tratar e a gente não assume, quando vai indicar o tratamento, uma melhora da pigmentação. A gente tem que trabalhar com o objetivo de interromper a progressão. Né? Isso a gente tem que deixar sempre bem claro quando vai operar, de que a nossa ideia é interromper esse processo. É muito difícil de clarear. Por isso que a gente tem que procurar o auxílio antes. Né? O paciente que chega com pigmentação, ele já é um paciente que tem que ser tratado. Tá? E essa questão das pequenas veinhas, né, superficiais, elas não pigmentam. Essa tu trata, desaparece, a pele fica limpa. Existe uma recidiva muito alta, porque isso é uma questão genética, tem o fator hormonal, o uso de anticoncepcionais, reposição hormonal, enfim. O hormônio feminino, ele é um hormônio que faz aparecer em veias, né? Não é um motivo para não usar, porque existe a tendência genética, e aí o anticoncepcional, por exemplo, ele é só um fator que estimula um pouco a mais na pessoa que já tem uma tendência. Ele não faz o trabalho sozinho, mas se a pessoa tem essa tendência, ele empurra um pouco. Né? Mesmo que tu tratasse as nutridoras essas veias mais fininhas, terminais, mesmo tratando antes, a gente não consegue que diminua esse fluxo ou que não tenha essa pigmentação? Como é que funciona isso? Isso. Hoje existe o conceito de do tratamento estético mesmo, de tratar de dentro para fora. Então, tem bastante veia na tua perna, a gente tem que fazer uma ecografia para ver como é que estão as veias safenas, para ver se tem colaterais insuficientes, se tem reticulares e telangiectasias, né? Então, tem que tratar essas veias nutridoras. E aí a gente conseguindo uma diminuição de fluxo, o tratamento estético por aplicação ou laser vai melhorar. O resultado do tratamento vai melhorar. A gente comentou muito hoje sobre problemas sistêmicos, né? Falamos de hipertensão, falamos de diabetes, né? Pessoas que têm outros fatores tipo o cigarro, né? O tabagismo. O que isso realmente influencia num sistema todo? Porque, pelo que eu entendi, as patologias que a gente conversou hoje, elas estão correlacionadas com esses fatores aí. Queria que tu conversasse um pouquinho a importância dos cuidados nessas patologias sistêmicas e também a interrupção do hábito do cigarro, né, do fumo, né? Esses fatores de risco, então, como a gente falou, vamos revisar de novo, né? O tabagismo, alterações de colesterol, triglicerídeos, diabetes e história familiar e sedentarismo, né? Esses fatores eles estão muito associados no aparecimento da aterosclerose, tá? Que é a doença arterial, obstrutiva arterial. Então, nas pernas, a gente chama de doença arterial obstrutiva periférica, doença coronariana no coração, estenose, obstrução de carótida na carótida. É muito importante o controle desses fatores de risco para evitar a progressão. Isso a gente chama de prevenção secundária, no caso do paciente que já tem essa aterosclerose, né? Prevenir a progressão disso e não tratar a complicação do entupimento, no caso, né, da obstrução. Em relação às veias, então, esses fatores eles agindo na doença arterial. Em relação às veias, a gente acaba tendo assim a questão genética imperativa. Tá? A gente não vê varizes em quem não tem uma história familiar. Varizes essenciais, que é que a gente chama. Existem varizes secundárias, que é um outro tipo de varizes, mas que não precisamos entrar aqui agora. Essas varizes do dia a dia, varizes essenciais, elas têm um papel genético que ele é agravado, então, pelo sobrepeso e pelo sedentarismo. Tá? Colesterol e glicemia, diabetes, não vão ter um papel importante na evolução do paciente com varizes. Tá? Não posso botar, e também não o tabagista. E a gente não pode botar nem no cigarro a culpa das varizes. Tá? Mas o controle da obesidade e a prática de atividade física traz um benefício, tá, no controle de sintomas. Então, aquele paciente que chega com sintomas leves, que a gente bota a caminhar e ele consegue perder um pouco de peso, esse paciente ele fica sem sintomas. Naquele paciente que tem bastante varizes, que não quer operar, que não pode, começa a fazer exercício, controla o peso, usa uma meia elástica, a gente diminui a progressão das varizes. Tá? E naquele paciente que a gente opera
as varizes, que a gente trata as varizes, que começa a fazer exercício e que perde peso, a recidiva é menor. Então, em todos os momentos da doença varicosa, existe o benefício do controle do peso e da atividade física. Algumas vezes com compressão elástica ou não. Mas o controle do peso e a atividade física são fundamentais nisso. Beleza. Uma última coisa que eu queria entrar, assim, porque nós estamos chegando no nosso limite de tempo, gostaríamos muito de ficar muitas horas falando sobre isso e, né, talvez até um outro momento falar mais sobre isso, mas a gente passou agora em 2019, 2020 por uma pandemia, né? E a gente viu que essa doença é uma doença muito relacionada à inflamação, a problemas, e deve ter muita coisa relacionada com o dia a dia de vocês. O que o coronavírus, né, trouxe de problemas para quem teve a doença? Hoje em dia tem que tratar diferente, tem mais risco de ter algum problema a longo prazo? Como é que funciona isso? Só para a gente poder elucidar, e eu acho importante a gente falar sobre isso com o cirurgião vascular. Nossa, isso é uma coisa, esse acontecimento na nossa vida, sem dúvida que vai ser marcante para o resto das nossas vidas, né? Foi um período que ninguém de nós gostaria de ter passado e isso deixou marcas em muita gente, muito familiar próximo da gente aí. Na época do Covid, na época ruim ali, 2020, 2021, naquela primeira cepa de Covid, que foi a mais agressiva, né, que teve até agora, aqueles 2 momentos, né, 2020 e depois 2021 teve de novo. Um outro pico, né? Então, naquele momento ali, a doença inflamatória que ele causava, ela era extremamente trombogênica, ou seja, ela favorecia a formação de coágulos, tá? Isso a nível pulmonar e a nível de membros inferiores, com muita frequência de embolias pulmonares por tromboses nas pernas. Então, foi um período muito ruim para a gente, porque a gente estava de frente com isso, atendendo pacientes complicados pela questão ventilatória e com esse agravante, de vez em quando o paciente está ruim, o pulmão ruim e ainda faz uma embolia, né? E com conhecimento limitado, às vezes, porque era no começo, não se aprendeu durante, né? Se aprendeu durante e depois também, né? Depois que se passou, disse que a engenharia reversa ela é muito mais fácil, né? Então, depois agora é fácil falar, de avaliar o que passou, mas na época a gente, em muitos momentos, ficava um pouco perdido. Assim, a doença arterial, graças a Deus, também ela foi menos incidente. As obstruções arteriais agudas, elas tinham uma prevalência pequena, mas quando aconteciam, tem um trabalho grande do grupo brasileiro que eles publicaram em revistas bem famosas, que mostrava que o paciente com COVID, né, naquele período, na fase aguda, que fazia oclusão arterial, ele tinha uma mortalidade de 80%. Né? Então, era um paciente que, assim, ele fazia uma oclusão arterial na perna, a gente operava, desobstruía, o sangue voltava a circular bem, o pé ficava rosinha, esquentava. No dia seguinte, tu ia olhar, pé gelado, tinha obstruído. Operava de novo, ficava bem, bonito. No dia seguinte, 2 dias depois, entupia. Então, era uma agressividade de doença trombótica que a gente não sabia exatamente com o Covid. Na fase aguda do Covid. O paciente internado com Covid na fase aguda. E era uma coisa que a gente, de vez em quando, sem saber o que fazer, assim, Isso, graças a Deus, teve pouco, né? Mas quando teve, foi impactante na vida de todo vascular que tratou isso. Então, deixou o Covid nessa fase aí foi muito ruim. E outra questão que a gente tem que falar que foi a vacina, né? Então, se identificou mesmo naquela fase da vacinação em massa ali, um aumento da incidência de doença tromboembólica. Primeiro relacionada à vacina da Astra, né? AstraZeneca, e depois relacionada a da Pfizer. Difícil separar uma por uma, assim, mas a gente observou, assim, na época, um aumento. O que a gente tinha de dados é que, na época, a incidência de evento tromboembólico no paciente que se vacinava era muito inferior, menor de 1%, ao paciente que fazia COVID, claro, né? Então, a gente estava diminuindo o risco de uma doença que tinha um risco alto.
Era nisso que a gente se pegava, ou pelo menos que a forma como nós nem é falar bem mal compreendemos da vacina. O objetivo, né, a São gente dados vê os oficiais. aumentos, né, dos dados, mas talvez o benefício que trouxe e algumas coisas que trazem que não são tão boas. Isso em relação à circulação, o que a gente vê hoje é que foi um período que foi e que passou, sabe? A gente entendeu que houve um aumento de risco em torno de acho que era 90 a 120 dias depois, até esse período depois da vacina. E a partir disso não teria mais influência na questão de coagulação, né? Então, é importante entender que o Covid agia na coagulação e não na circulação no vaso. Ele era uma doença do sangue, não da parede da artéria ou da veia, né? Então, essa questão inflamatória fazia a coagulação. E aí, passado esse período pós-vacina, a gente já não via mais isso acontecer. A longo prazo, então, a princípio, ele regulariza a partir Sim. depois do... E hoje a gente já não vê mais esse aumento aí, né? Beleza, estamos terminando nosso tempo aqui, senão a gente se preocupa em não passar tanto, né, nesse tempo. E muito legal a conversa, eu acho que teria tantas coisas a mais para falar, um cara que tem um conhecimento amplo, né, de tudo. Mas, enfim, a gente sempre faz umas perguntas finais, assim, para deixar o convidado desconfortável um pouco. A gente sabe que tu tem algumas habilidades. Você é um grande músico, né? A gente sabe que o Felipe é um grande músico. Mas a gente sempre pergunta, se tem alguma habilidade que tu gostaria de dominar? De qualquer área, assim. Nossa Senhora. É bem para te... Isso parece as perguntas que meus filhos fazem, né? Qual superpoder eu gostaria de ter, Por né? favor. Se tu fosse um super-herói, não. Por que não, né? Eu teria várias coisas que eu queria dominar. Eu acho que eu vou te dizer que, ultimamente, o que eu gostaria de dominar, eu acho que é uma tranquilidade de vida, sabe? O que a gente tem buscado, e nisso eu converso muito com a minha esposa, a gente troca ideia sobre isso e pensa na vida e pensa no longo da vida, no envelhecimento, para onde a gente vai, o que a família nos agrega, o que o trabalho nos agrega, né? Até onde a gente vai pela família ou pelo trabalho. Então, eu acho que a arte que eu gostaria de dominar é o equilíbrio. Sabe? E que não é fácil. Não é Apesar fácil, de vocês dois, né? A gente fala da esposa do Felipe, que também é médica, né? Oftalmologista. Então, os dois têm famílias fantásticas, né? Eu conheço todos, então eu sei o quanto são... tu teve uma base muito boa familiar, né? Mas para a gente conseguir fazer esse equilíbrio não é fácil para ninguém, né? Isso é a arte, eu acho. Né? E, Felipe, um conselho assim que tu, de repente, recebeu que tu gostaria de compartilhar com o pessoal? Olha, eu vou te dizer que a gente falou bastante da questão da atividade física aqui. Eu acho que tem um grande Joel J, que é um personagem das mídias digitais, né? Um incentivador de... não é bem meu ídolo, mas ele fala uma coisa que eu não concordo com tudo que ele fala, mas com algumas coisas eu concordo muito. Que ele coloca prioridades da vida, né? A saúde, a família e o trabalho. Nessa ordem. Nessa ordem. Exato, né? Exatamente. Então, a gente tem que estar bem de saúde, legal. bem conosco, para poder cuidar dos nossos próximos, e o trabalho vem depois para pagar as contas e também uma satisfação pessoal, uma realização. Então, o que eu deixaria assim de conselho, né, que a gente falou bastante assim, e que eu na minha vida passei por uma mudança grande de alguns anos para cá, e que eu realmente falo isso no dia a dia do consultório, que é a questão da alimentação, de ter uma consciência alimentar, de tu parar, de tu ver o que tu está comendo. A alimentação é um momento importante para a gente, né? Não botar tudo para dentro, né? Então, ter essa atenção e a prática regular de atividade física, né? Então, hoje eu consigo fazer 3 vezes de academia, faço mais uma aula de tênis e jogo um tênis na semana. Então, a minha meta é 5 vezes na semana, tenho feito há vários anos, né? Hoje de manhã a gente vai 6 horas da manhã, estou eu e minha esposa na academia. Então, a gente coloca isso como rotina na nossa vida e a gente gostaria que fosse um conselho que fosse seguido aí. E um conselho também para uma pessoa que está começando, que está lá, passou no vestibular, lembra dessa época, muitos anos atrás, e que, quem sabe, te espelha na tua profissão e queira ser um cirurgião vascular.
que conselho tu daria para aquela pessoa que está começando lá para poder chegar onde tu chegaste hoje? Eu acho que o que eu daria de conselho primeiro seria não escolher no começo, né? Fazer a faculdade aproveitando todas as especialidades, né? E não focando numa especialidade no começo, porque a gente tem que conseguir tirar proveito de todas elas. Quando a gente faz a residência da cirurgia geral, a gente passa em subespecialidades. Urologia, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, pediátrica. E hoje, no dia a dia, a gente usa pequenas coisas das outras na nossa especialidade. Então, a gente opera a perna, a gente opera a barriga, opera o pescoço. A gente precisa ter um conhecimento. Então, vai com calma, conselho, né? Vai com calma e faz a tua formação da melhor forma possível. Aproveita, né? Eu vejo às vezes nossos alunos querendo, não, eu não vou fazer cirurgia, então eu não preciso aprender a tirar dente, no nosso caso, né? Ou eu não vou fazer tratamento de canal, mas eu acho que o conhecimento dessas áreas, todas eles vão te agregar no final para tu fazer pelo menos um bom diagnóstico, né, do paciente. Exato. Né? Então, tu poder entender as outras áreas, até para tu encaminhar esse paciente, tu precisa entender um pouquinho de cada área. Né? E Felipe Zopas, como é que tu se vê daqui 10 anos? Né? Onde que tu vai estar? Como é que profissionalmente ou na parte familiar, o que tu se vê daqui uns 10 anos? Olha, profissionalmente, eu me vejo trabalhando, tá, com o que eu faço, que é trabalhar com o que a gente gosta é muito prazeroso, né? Torna a vida um pouco mais leve, que a gente falou do equilíbrio antes. Então, que eu possa continuar trabalhando com o que eu gosto. Eu me vejo assim. Não acho que eu trabalho demais, hoje acho que eu estou num nível bom, acho que eu consigo daqui a 10 anos estar igual. Do ponto de vista pessoal, vou estar com os filhos maiores aí. Eu acho que 10 anos é um período curto, eu acho que vai estar muito parecido. Assim, vai estar jogando melhor um tênis, está treinando. Jogando melhor, tomara. Joga há sim, 25 anos, se ele não aprendeu ainda. Mas vai ver as crianças hoje. O Gui tem quantos anos tem? Tem 11 anos. 11, né? Tá a idade do meu mais velho. Daqui a 10 anos ele vai estar no meio da faculdade. Então eu acho que nós vamos estar um pouco diferente do que a gente está hoje. Pensando dessa forma, a vida anda. É verdade. Mas enfim, questões familiares. Mas o trabalho, talvez, se tu conseguir estar com a saúde como tu está cuidando hoje, vai estar bem daqui a 10 anos, então trabalhando da mesma forma. Eu acho que a gente imagina que seria a melhor condição. Bom, Felipe, vamos agradecer por tirar esse tempo. A gente sabe o quantas coisas que tu faz, que tem a família, que tem o trabalho, tem os teus exercícios que são bem importantes, então para todo mundo é bem importante. Tirou um tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado de verdade. Assim, a galera aprendeu demais com as coisas que tu falaste. A gente aprendeu muito. Então, graças a Deus, a gente está todo dia aprendendo alguma coisa aqui legal. E pela pessoa que tu é, pela amizade que a gente tem aí há muito tempo, te agradeço demais. Muito mesmo. Nossa, eu vou te dizer que eu me senti muito à vontade aqui com vocês. Que bom. Estava até um pouco nervoso quando a gente começou, mas vocês foram ótimos. Aí acho que deu para ter uma boa conversa aí. E, como eu falei no começo, foi um grande prazer de verdade ter estado aqui com vocês. A gente fica feliz, né, e pela oportunidade de tu estar aqui com a gente, participando, apoiando esse projeto. Acho que é um projeto que tende a crescer, então a gente convida o pessoal a se inscrever no canal, dar o like, dar o joinha, compartilhar, para que esse conhecimento que tu passou para a gente seja divulgado para as demais pessoas que não estão nos seguindo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu acho que só vem engrandecer ainda mais o nosso projeto. Fico à disposição e contem conosco aí se precisar de novo. Claro, e teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Sigam, então, o nosso canal, as nossas redes, então, Celso_Adami, @Maurício Bizzi. Isso, a gente está Malbizzi. à disposição. Vamos agradecer os parceiros, a Digital, a Scal. Se você, então, tem interesse de colar aqui com a gente, então a gente também agradece. E, enfim, entre em contato com a gente. A gente quer deixar à disposição só para tu falar sobre os teus contatos, como é que as pessoas chegam lá na Clínica Avena para poder se atender, né? Hoje em dia, eu sei que vocês estão crescendo, né? Estão evoluindo, estão fazendo um investimento para atendimento melhor dos pacientes. Como é que as pessoas chegam em ti ou na tua clínica? Bom, eu trabalho na Clínica Avena, então, que a gente esse ano completa 10 anos de atividade. Legal. Então, se botar no Google ali Clínica Avena ou Vena Vascular, vai aparecer o nosso site, pode entrar. A gente tem a plataforma de Instagram também,
que é Vena Vascular, @Vena. E dentro do site ou da plataforma do Instagram é possível fazer a marcação de consultas online, já tem o link ali para acesso, via um portal que a gente trabalha que o nome é Doctoralia, que ele permite a marcação online de consultas, com confirmação de consulta, tudo por SMS ou WhatsApp. Tá? Então, a nossa clínica está à disposição, a gente está pronto para receber vocês. A gente está desenvolvendo agora um trabalho novo, que deve abrir nos próximos 2 meses, que é uma clínica direcionada ao tratamento estético de varizes. Tá? Então, em breve, a gente vai divulgar o nome certinho e mais novidades a respeito. Pode deixar, a gente vai ajudar a divulgar. Vamos também. ajudar a divulgar pra... Com certeza as pessoas vão ser extremamente bem atendidos, como são até hoje, né? Então vão ser melhor atendidos ainda então nessa nova clínica ou na clínica Vena também. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal. A gente termina aqui o nosso Pode Parla do dia de hoje com o Dr. Felipe Zopas. Valeu, galera. Então até a próxima. Um abraço.